Fala pessoal, Daniel já peço de volta, agora com a nossa quinta aula do curso de Física, falar agora sobre os gráficos. Bom, a interpretação gráfica, a ideia da gente conseguir enxergar um gráfico e extrair dele as informações que ele possui, é uma das coisas mais importantes no ensino de física ou no ensino de ciências que nós temos contato e acesso na escola, certo? Sei que muitas vezes nós temos algumas dificuldades para a interpretação dos gráficos, porque a gente muitas vezes utiliza as ferramentas de querer memorizar como é que o gráfico de certo conteúdo vai me ajudar a resolver os problemas. Mas se a gente consegue compreender os gráficos de maneira geral, a gente começa a perceber que não há muita diferença entre o gráfico do movimento uniforme e o gráfico que envolve força e tempo, por exemplo. Eles vão me indicar coisas específicas daquele conceito, mas o que eu vou extrair do gráfico, as informações que eu vou extrair do gráfico, vai depender do conceito, claro, porém a forma de interpretar ele vai ser muito semelhante. Vamos lá. O movimento uniforme, por exemplo, nós já sabemos que a função horária, que é S igual a SO mais VT, isso aqui é uma função do primeiro grau, na matemática, né? E como é que a gente descreve o gráfico de uma função do primeiro grau? Não é? Como é que a gente descreve isso? Função do primeiro grau, né? Do tipo f de x é igual a ax mais b. Esse gráfico, o gráfico dessa função, né? Ele vai ser descrito dessa forma. Tem aqui o eixo y, temos aqui o eixo x. Se a é positivo, nós temos o que chamamos de função crescente, uma reta para cima. Mas se nós tivermos o a sendo negativo, a gente vai ter os mesmos eixos, né, y e x, só que a função ela vai ser decrescente. Não vai ser nada diferente quando nós tivermos o gráfico de um movimento. Se isso aqui representasse um movimento, em vez de eu escrever f de x igual a x mais b, eu escreveria, como vou fazer agora, né? Posição inicial, velocidade vezes o tempo. Esse ponto, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto é o ponto em que x é igual a zero. O que é que isso quer dizer? Quando eu for descrever aqui a função, aqui eu vou colocar os espaços, aqui eu vou colocar os intervalos de tempo. Veja que não faz sentido eu usar o gráfico atrás da linha dos espaços, porque esse ponto ele representa a posição igual a zero e tempo igual a zero. Se eu trouxer para a esquerda, eu teria intervalos de tempo negativo, e não faz sentido a gente ter instantes negativos, né? Pelo menos nesse nosso nível de estudo. Tempos negativos não faz sentido, né? Então os meus gráficos dos movimentos vão começar a partir deste ponto aqui, né? Daqui para cá. Se tivermos a velocidade positiva, nós já sabemos que o movimento é progressivo, né? Já sabemos que o movimento é progressivo, quer dizer que o gráfico ele vai ser uma reta
crescente. E detalhe importante, este ponto aqui em que o gráfico cruza o eixo das posições é o ponto em que o instante é igual a zero. Qual é a posição no instante t igual a zero? É a posição inicial. Então esse ponto aqui, ó, me diz quem é a posição inicial. Né? O que acontece se a velocidade for negativa? Aí nós vamos ter eixo y representando as posições, eixo x representando os intervalos de tempo. Se a velocidade é negativa, nós temos que uma reta, só que o gráfico ele é decrescente. Velocidade negativa, sabemos que o movimento ele é retrógrado. E permanece as mesmas dicas, tá? Esse ponto aqui, esse ponto em que ele cruza o eixo do S, cruza o eixo do espaço, a posição é igual é a posição inicial, é o ponto em que o instante é igual a zero. E esse ponto aqui, hein? Esse ponto aqui, em que ele cruza o eixo do tempo, nesse ponto a posição final é igual a zero. A gente fala que esse ponto é o ponto em que é o instante em que ele passa pela origem. Né? Instante em que passa pela origem. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Passa pela origem. A gente sabe que a origem é, né, aquele ponto em que as posições são iguais a zero. O instante em que ele passa pela origem. Percebamos que não é nada necessariamente não é um convite que a gente decore essas coisas, né? Não é isso, mas é um convite sim para que a gente possa extrair as informações, o máximo de informações que esse gráfico pode dar. Outra coisa interessante nesse gráfico, veja só, se eu pegar dois pontos aqui quaisquer, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, deixa eu traçar, deixa eu consertar aqui porque os meus desenhos, né? Consertar aqui rapidamente, tentar melhorar. Vamos lá. O que é esse tamanho aqui? Essa altura? Essa altura eu posso dizer que é um ΔS. E o que é essa coisinha aqui embaixo? Eu posso dizer que é um ΔT. É uma das formas, né, que a gente tem, já que velocidade é ΔS sobre ΔT, é uma das formas que a gente tem de determinar a velocidade do movimento, né? Uma das formas. Além disso, outra coisa interessante que nós podemos associar deixa eu pegar esse gráfico do lado de cá. Isso aqui, os matemáticos gostam de associar da seguinte forma, que aqui tem um ângulo θ e que a tangente desse ângulo θ é igual à velocidade, justamente porque a tangente vai ser o ΔS pelo ΔT aqui de baixo, que eu não vou escrever porque o desenho já está muito carregado, ok? Eu vou apagar isso aqui para falar sobre mais algumas coisas envolvendo os nossos gráficos. Falamos sobre os gráficos do movimento, enfim, gráfico de posição versus tempo. Deixa eu colocar aqui um resumo, né?
gráfico do que a gente viu até agora, né? Gráfico, posição versus tempo. Nós temos aqui o eixo dos espaços, o eixo dos tempos, vou colocar o outro aqui, o eixo dos espaços, o eixo dos tempos. Se a velocidade é positiva, o gráfico vai ser uma reta crescente. Se a velocidade é negativa, o gráfico é uma reta decrescente, né? Agora, a outra coisa que eu quero tratar é o gráfico da velocidade, né? A outra grandeza que a gente vai analisar em função do tempo é a velocidade. Só que no movimento uniforme, a velocidade ela não muda. A velocidade ela é constante. Isso vai facilitar numa coisa para a gente. O gráfico de uma função constante é uma reta também, só que é uma reta horizontal. Não é uma reta inclinada. No caso, se a velocidade ela é positiva, a gente vai ter o gráfico aqui, uma reta horizontal acima do eixo dos tempos. Se a velocidade é negativa, a gente vai ter uma reta horizontal abaixo do eixo dos tempos. Certo? Aqui esses dois gráficos estão associados a uma velocidade positiva. Esses dois gráficos aqui associados a uma velocidade negativa. No caso do gráfico da velocidade, a gente ainda tem uma outra coisa interessante para buscar nele. Vejamos. A gente tem aqui um certo t. Se eu por acaso calcular essa área aqui, essa área é a multiplicação da velocidade pelo tempo. Essa área ela vai ser numericamente igual ao deslocamento. Numericamente igual ao deslocamento. Certo? Tem uma dica que eu já vou passar para vocês. Todas as vezes que a gente fala sobre gráfico eu vou lembrar dessa dica, mas eu vou começar de hoje. Nós temos que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Como a velocidade é ΔS sobre ΔT, o gráfico S em relação ao tempo, a área não vai me dar a velocidade. Agora, olha só. ΔS é a velocidade vezes o tempo. O deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Todas as grandezas em que ela vai ser definida por um produto de outras duas grandezas, o gráfico que relacionar essas duas grandezas, nesse caso, velocidade e tempo, o gráfico, a área desse gráfico vai me dizer numericamente quanto é que é a grandeza que tem como resultado esse produto. Existe, por exemplo, deixa eu me lembrar de outra coisa, a gente vai ver trabalho. Trabalho vai ser força vezes deslocamento. Se eu tiver o gráfico força e deslocamento, a área é o trabalho. Isso vale para todas as grandezas que a gente estiver estudando, ok? Neste caso, a área de um gráfico que envolve velocidade e tempo, a área vai ser numericamente igual ao deslocamento, exatamente igual ao deslocamento. Para encerrarmos a aula, essa segunda aula sobre movimento uniforme vai ser um pouquinho mais curta, porque já vimos muita coisa já na primeira aula. Vou apagar aqui para a gente fazer um exercício sobre um exercíciozinho que envolva os gráficos, ok? Um gráfico. Vai ser um exercício da UFMG. Sim, senhor.
Ok. Agora deixa eu consertar aqui. Não tá o gráfico aqui, né? Então eu vou copiar aqui a imagem que aparece o gráfico. Me confundi aqui com as coisas. Tá aqui meu caderno em cima. Agora vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a imagem. Colocar para cá, né? Pronto, colocar para cá. Eu vou precisar de uma imagem relativamente grande para que a gente possa ver melhor. Acho que assim tá bom. Tomara que eu não precise apagar essas coisas pra gente tomara que eu não precise apagar. Rapaz, que é isso? Meu pincel agora parou de funcionar. O que é que houve? Meu Deus. Problemas técnicos, gente. Problemas técnicos. Acho que agora vai. Pronto. Perfeito. Problemas técnicos, mas resolvemos. Ângela e Tânia iniciam juntas um passeio de bicicleta em torno de uma lagoa. Neste gráfico está registrada a distância em que cada uma delas percorre em função do tempo. Após 30 minutos do início do percurso, Tânia avisa a Ângela por telefone que acaba de passar pela igreja. 30 minutos, ó. Aqui está o gráfico distância. Aqui é o S de distância. E aqui é o tempo. Após 30 minutos, o tempo já está em minuto, 30 minutos é aqui. Tânia está aqui, ó, nessa posição. Tânia avisa a Ângela por telefone que passa pela igreja. Então aqui, essa posição aqui é a posição que representa a igreja. Né? Com base nessas informações são feitas duas observações. Ângela passa pela igreja após o telefonema, 10 minutos após o telefonema da Tânia. Quando é que Ângela passa pela igreja? O gráfico de Ângela é aqui, esse gráfico verde. Esse é o ponto em que ela passa pela igreja. No minuto 40, ou seja, 40 minutos, 10 minutos depois. A afirmação 1 ela é verdadeira, né? A afirmação 1 ela é verdadeira. Quando Ângela passa pela igreja, está 4 km, Tânia está 4 km à sua frente. Vamos ver. Esse coisinho aqui representa o ponto 0. Aqui representa o ponto 5. Então a gente tem cada quadradinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada divisão dessa representa 1 km. Então daqui a gente pode fazer a contagem, né? Se esse daqui, ó, representa 1 km, aqui representa outro quilômetro, outro e outro. Quer dizer que essa distância aqui, de fato, é de 4 km. Né? Então a afirmação 2 também está correta. A afirmação 2 também está correta. Considerando-se a situação descrita, é correto afirmar que apenas a observação está certa, apenas a observação 2 está certa, ambas as observações estão corretas. A resposta é a letra C. Certo? Esse é o final da nossa aula. Eu sugiro que vocês revejam as aulas ou tentem observar, refazer o exercício, certo? E na nossa aula número 6, nós vamos somente fazer exercícios de movimento uniforme. Então eu sugiro que vocês, com a mente fresca, com lápis e papel na mão,
estejam cá conosco para que a gente possa resolver alguns exercícios que envolvem o movimento uniforme. Vai ter tanto exercícios conceituais e aplicações do que a gente viu dos conceitos e caracterizações do movimento uniforme, quanto exercícios de interpretação gráfica, ok? Tudo de bom para todos e até a nossa próxima aula.